A gente está dando uma bateria agora que é essa primeira temática, é o sistema colonial, né? Como é que ele se instala no Brasil? Ele não veio do nada, Isso. né? Então, para tratar sobre aquele capítulo que eu passei para vocês, que é bem curtinho, da página 81 a 83, sobre o sistema colonial, que é o primeiro, né? E depois sobre a economia mundo, que vai olhar essa mesma perspectiva, que esse mesmo tema, só que na perspectiva do sistema europeu, né, que foi instalado aqui. Vocês chegaram a ler? Beleza, Ciro eu Rezende. li, consegui ler. Conseguiu? O que é que vocês acharam? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Podem falar, a gente aqui está no live, mas não é para ficar estático, não. Vocês Foi como a senhora falou naquela primeira aula sobre as 3 fases, né? Que o Ciro Rezende ele cita a primeira fase, que em relação à hegemonia de Portugal e da Espanha, certo, sobre a economia mundial. E é exatamente o sistema bipolar, né? Isso. Renato, boa noite. É o sistema bipolar, o primeiro sistema bipolar da história. Depois vem a Inglaterra com o sistema unipolar. Por que unipolar? Porque ela vai ficar absoluta durante 125 anos, ou um século e um quarto de século, dominando os mares, né? As águas internacionais. Ela passa a ser a principal rainha dos mares, é conhecida até hoje. A marinha mercante, a marinha inglesa é conhecida. Realmente, ela investe bastante, tanto em efetivos, quanto em equipamento, maquinário, o estilo, os tipos de embarcação, etc. Certo? Então, veja, voltando agora a gente vai, porque, veja, eu fiz na aula passada, eu fiz aquele introito a partir de Antônio José Tello, explicando a vocês o que é o sistema, para que vocês, um sistema aberto e um sistema fechado. Ficou alguma dúvida? Não, né? Lembra que eu disse que o sistema fechado é um relógio que é, em si, uma máquina totalmente com engrenagem voltada para dar hora, ponto. Ela não recebe interferência externa. E o sistema aberto é aquele que a gente tem. Ele está em constante movimento, em constante crescimento, em constante mudança. Esse sistema, chamado sistemas abertos, a gente pode exemplificar como o corpo biológico, né? O universo, o planeta, que está sempre, né, à mercê de mudanças, por exemplo, climáticas, enfim. E, nesse cenário, os sistemas econômicos, eles também são sistemas abertos. E como vocês são economistas, estão aí se organizando para serem futuramente, é importante que vocês deem uma visão geral disso. Olha, eu também quero indicar para vocês, no final da aula, eu vou indicar para vocês uma outra atividade que vocês vão olhar aí, porque sempre é assim, um filme, né? É um filme, é um texto de um mais genérico, um texto mais específico, vai ser sempre essa dinâmica para movimentar. E todos muito curtos. Observaram que não é uma leitura aprofundada, porque no PLE fica difícil. Por exemplo, se eu passasse um livro para vocês, efetivamente, vocês não iam ler. A professora não conseguia, eu sei que não vão, porque o ideal era que vocês lessem, né? Mas eu sei que não vão conseguir, porque vocês vão me argumentar trabalho, vocês vão argumentar que tem outras disciplinas e tal. Então, em face disso, a gente tem que ser muito pé no chão, né? E eu quero que vocês aprendam alguma coisa. Pronto. Seja o que for, eu quero que vocês consigam perceber. É isso que eu preciso que vocês façam, essa conexão, tá? Do aprendizado, exatamente com os textos que estão sendo postos, com o filme, com uma entrevista, um documentário, o que for que vocês estiverem sendo estimulados. Recebam isso como estímulo. Não quer dizer que, claro, a minha opinião vai ser soberana. Não é. Vocês podem muito bem discordar, não tem problema nenhum. Estamos no universitário, é para isso mesmo. Mas, para discordar, vocês têm que trazer também argumentos. E, para trazer argumentos, a importância da leitura. Seja essa ou outras que vocês possam também questionar. Beleza? Alguma dúvida? Não?
Já mandei. Fecha aí, por favor. Não, professora. Fecha aí. Não. Beleza. Então, vê. No livro, o objetivo, no artigo, né? No caso, de Fernando Novaes, que eu disse a vocês que é um clássico brasileiro, professor da USP e tal, é um clássico brasileiro que trata exatamente dessa questão do Brasil. Ele quer saber que sistema foi esse que se implementou aqui. Autores como Schwartzman, eu não sei se vocês já tiveram alguma leitura sobre ele, que ele é Stuart Schwartzman. Eu me esqueci o primeiro nome dele, mas depois eu me lembro. Então, esse cara escreveu Segredos Internos. Segredos Internos é a tese de doutorado dele. Como também tem Thomas Rogers, muito legal. Thomas Rogers é da Universidade de Emory, nos Estados Unidos. Ele veio pesquisar aqui no acervo da Justiça do Trabalho. Então, ambos são de uma perspectiva que é bem interessante, dizendo que toda essa fase de acumulação capitalista, ela antevia as mudanças, ou elas impulsionaram as mudanças que iriam ocorrer no Brasil, porque não era um sistema feudal, não era um sistema só escravista, não era um sistema pré-capitalista, não era o tipo de sistema que se estabelece aqui, esse sistema colonial que se estabelece aqui, para esses autores, é um grande empreendimento, uma grande empresa pré-capitalista, certo? Então, anotem essa coisa, porque lá na frente vocês vão ter a oportunidade de dar uma lidinha em Thomas Rogers. Lindo o trabalho dele. Um momentinho. Olha, ele é autor desse livro aqui, ó. Tá dando para ver? Depois vocês, vou bem pertinho. Depois vocês leem As Feridas Mais Profundas, uma história do trabalho e do ambiente do açúcar no Brasil. Então, ele revoluciona a história, junto com esse Schwartz, ao dizer que aqui se implementou de forma muito preliminar, muito ainda, vou dizer, muito previamente, Stuart Schwartz, exatamente, Segredos Internos. Então, se implementou aqui um modo de produção, uma forma de produção completamente diferente do que se via lá fora. Então, o Brasil terminou sendo um laboratório onde aqui, por a questão maior, era o quê? Produção de riqueza, acumulação de capital. Então, essas condições pré-capitalistas colocadas aqui, elas foram fundamentais para impulsionar o sistema capitalismo europeu, certo? Alguma dúvida em relação a isso? Então, a pergunta que eu faço em cima de Fernando Novaes. Qual a ideia de Fernando Novaes sobre o domínio europeu nas Américas? E aí, o que é que vocês teriam a dizer? Gabriel, Paulo, Emerson, Priscila. Acho que mais sobre a colônia de exploração, né? Para adquirir riquezas provindas daqui, principalmente da América Espanhola. Exatamente, Gabriel. Todos concordam com o Gabriel? Levante a mãozinha. Positivo. Porque pelo autor, meu confuso lembrar assim o nome de autor. É aquele capítulo aqui, ó, desse livro, História Moderna através de Texto. Lembra? Que é o Sistema Colonial, página 81. Aí ele diz, o texto faz uma preliminar, né? Como se fosse uma ementa do que é o artigo. Ele diz que o artigo é uma análise do domínio europeu sobre o território americano, que é dada por Fernando Novaes, um dos muitos estudiosos do tema, e aí a preocupação dele é deixar claro o conceito de sistema colonial.
Então, essa perspectiva de conceito colonial, ele diz que esse sistema colonial ficou implementado aqui no Brasil e depois em toda a América, são formas pré-capitalistas que vão impulsionar a acumulação. Se a Espanha, de cara, conseguiu localizar ou encontrar uma fartura de metais preciosos para os quais ela explorou e houve um derrame, tá? No século XVI, um derrame considerável de moedas de metais preciosos na Europa, o que vai gerar uma política inflacionista, porque você tem uma alta demanda de metais em circulação, tá? E aí o preço vai subir dos produtos, né? E aí a própria moeda vai também, por sua vez, dentro dessa perspectiva mercantilista. O que é o mercantilismo? É um sistema econômico que foi pensado, criado nos primórdios, né, da acumulação primitiva de capital na Europa, e ele vai dar uma força extraordinária, um impulso extraordinário na acumulação de capital, que depois vai permitir que esta acumulação de capital proveniente do comércio, é o que ele coloca aqui, ó, de circulação, tá? A acumulação de capital, que Marx, inclusive ele chamou de originária ou primitiva, por se realizar predominantemente na órbita da circulação de mercadorias. Então, formava-se uma rede, né? Uma rede em que, qual era o mote, quem era que impulsionava, quem possibilitava essa rede funcionar, era o poder naval. Era o que estreitava as distâncias entre as nações, era o que favorecia ou permitia o transporte em grandes quantidades, não só de açúcar, mas de outros produtos, e é o que vai impulsionar o que a gente chama de a inserção da cultura latino-americana no universo europeu e vice-versa. E aí, veja, segundo Novaes, esse sistema, né, abre esse sistema de circulação em grande escala, ele abre a penetração e expansão das relações capitalistas na produção. Então, ele não está muito distante da análise feita por Thomas Rogers, quando vai investigar, averiguar dentro desse sistema acontecendo. Enquanto Novaes vê essa perspectiva macro, né, enquanto vendo o lado da colônia, Ciro Rezende vê essa perspectiva macro vista do lado europeu. Tá entendendo? De fora para dentro e de dentro para fora. Entenderam o movimento? Alguma dúvida? Falem logo. Tá tranquilo, professora. Como? Tá tranquilo até agora. Tá tranquilo, né? Vai, beleza. Fale mesmo, porque se vocês me falarem, eu não vou saber se vocês estão entendendo. E comigo é logo assim, é preto no branco. Tá tranquilo, professor. Beleza, Bruno? Então, vamos lá. Então, essa redefinição geográfica e econômica vai permitir a abertura de novas rotas comerciais, a inserção de a criação, a abertura de novos mercados, a abertura de uma cultura que a gente chama intercontinental. A gente chama não, quem chama isso como é dele? Antônio Telo. Uma cultura intercontinental. Por quê? Ela vai expandir, ela vai romper os muros, tá? Dos estados nacionais aos quais estão envolvidos, no caso Portugal, Espanha. Ela rompe esses muros e ela consegue, tá, adentrar num universo muito mais amplo entre continentes. A troca disso vai permitir que a gente receba aqui, por exemplo, especiarias que não se tinha antes. Tipo louro, pimenta do reino, a gente não tinha aquela
A gente não tinha determinadas espécies. O sal. Então, da mesma forma que essas especiarias lá fora, elas passam também a ser inseridas no cotidiano, nos alimentos, na cultura, né? E aí você vê, como prova disso, você tem o trigo, né? Que antes a gente não conhecia o trigo aqui, esse trigo vem para cá. Da mesma forma, a mandioca não era conhecida lá. Então, veja a movimentação interplanetária, gente. Olha que chique. Então, veja, se hoje a gente tem a conexão... Mandioca, professora, macaxeira. 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 E, olha, outras ervas, né? Outras... E tantas outras. O milho mesmo, né? Frutas tropicais que lá não se tinha conhecimento. Quando, inclusive, um dado sobre isso, só para curiosidade, a princesa Princesa Elizabeth da Inglaterra, quando veio aqui na década de 50, 60, 70, entre essas duas décadas, ela veio 2 vezes. Então, quando ela veio, sabe o que fizeram? Ofereceram um jantar, né? E aí colocaram tudo que era fruta da melhor qualidade dos trópicos, né? Tropical. E aí ela olhou tudinho, aquela mesa maravilhosa do hotel, Copacabana Palace. E aí, sabe o que ela escolheu para experimentar? Vocês não vão saber. Duvido. Diga que vão. Me surpreenda. Uma jaca. Caju. Pitomba. Ela escolheu uma pitanga, porque a pitanga parecia com uma coroa. Já olhou isso? Misericórdia. E ela é tão impregnada nessa essa perspectiva monárquica, quando ela viu a pitanga vermelha, ela ficou encantada, porque era o mesmo formato de uma coroa. Pode uma coisa dessa? Tal qual ela também achou interessantíssima a abóbora. Aquelas morangas, né, que fizeram a abóbora fechada linda, elas pronto. É outra a neura dela, né, de tanta coroa. Mas não é interessante? Passou. Vamos voltar para aqui. Então, monopólio de outras rotas para a circulação mundial. Então, veja, enquanto no século XV, isso é o grande feito técnico, é a grande revolução técnica da época, né? É a técnica da navegação. O pioneirismo disso foi Portugal, seguido pela Espanha, tá? E acharam rotas alternativas ao caminho das Índias, ao Oriente, que lá vinha todas as especiarias interessantíssimas e diferenciadas, né? Que não se via facilmente na Europa, ou não se tinha de jeito nenhum. Então, o que é que a gente observa? Se dá, nesse momento, o início da globalização. O pessoal nem sonhava em que pé isso ia chegar, até onde isso ia chegar. Mas essa foi o start, o chute inicial para a globalização através do poder naval. A técnica, né, de navegação foi a grande descoberta da época, como também associada a isso, a cartografia, todo um cenário que a gente vê, todo um cenário de... Oi. Até então, quem dominava mais a navegação eram os nórdicos, né? Porque eles não progrediram nesse sentido. Que eles os nórdicos, os China. Você pode dizer, mas a China também, e aí? Mas só que a diferença, veja bem, a diferença dos povos do Oriente, né, para o do Ocidente é que o Ocidente, ele fez essas viagens continentais, né? Eles viajaram de mar aberto, enquanto que esses outros, eles ficavam ali naquele estreito do Mar Morto, ali próximo do, entendeu? Eu digo do Mar Morto, assim, pelo lado da Ásia, né? Da Europa Oriental. Golfo de Suez, professora. O Porto. Aí, então, você tem todo esse cenário para lá, mas só que era restrito, que era bem, não é que eu estou diminuindo, não, tá? Mas eu dizendo, era restrito aquele âmbito ali, aquele eixo, tá? O que é diferente do Portugal, porque Portugal e Espanha, ele abre a navegação de mar aberto. Ele vai para a navegação enfrentando
por exemplo, tormentas trajetórias marítimas, rotas marítimas, até então desconhecidas. Como eu disse na aula passada, né? O domínio do Atlântico Sul respalda Portugal para ser o líder do primeiro sistema mundial. E o domínio da parte mediterrânea norte e Atlântico Norte cabe à Espanha. E aí, veja, o que é que a gente pode inferir disso? Startou a globalização, mas essa globalização não está ali aleatória, não. Tem um propósito. Qual o propósito? É a produção e a acumulação de riquezas. Essa acumulação e produção de riqueza, ela vai ser depois, como é que a gente diz? Ela vai ser depois inserida ou injetada, esse dinheiro, esse recurso, esse volume gigantesco vai ser injetado na economia para a produção. Aí é quando o capitalismo vai para a segunda fase, tá? Que é a industrial. E é a segunda fase que não em desacordo, e também não de surpresa, a Inglaterra domina. Foi lá que deu a primeira revolução industrial, certo? E aí ela passa um período significativo. Veja, ela fica do século XVIII, meados do século XVIII, 1843, 1850 em diante, até a Segunda Guerra Mundial. Acredite você nisso? Ela foi líder do segundo sistema mundial. Claro, quando a gente diz que ela foi líder, não quer dizer que não houveram outras nações interessadas em quebrar essa liderança, em concorrer com essa liderança. Sempre há. E esse boicote, essa tentativa de violação da conquista do outro é comum na raça humana, né? Vocês não sabem disso? Meu amigo puxa o tapete. Pronto, eu sou lindo, seu amigo. Quando você me espera, o amigo puxa o tapete. O seu patrão é bom, quando espera, ele é apunhado pelas costas. E assim vai, né? É só um adendo. Nem todos são assim, claro, tudo tem exceção na vida. Mas a gente fica também já sabendo. No segundo momento, tá? Dessa expansão marítima comercial, é o que Portugal começa a perceber que não achou a quantidade de metais preciosos que ele imaginava que iria encontrar. Então, ele parte antes da ameaça de invasão desse domínio que era seu por bula papal. Então, ele resolve fazer as expedições, né? E depois as expedições de povoamento, que é de assentamento, de colocar lá famílias que vão habitar para proteger aquela região. É importante dizer também que esse é uma novidade, tá? É uma novidade, é uma empresa, pensem nisso como empresa que Portugal teve o trabalho de implementar. Essa empresa, ela vai ter, claro, uma necessidade de investimento inicial. E, obviamente, para que ela seja produtiva, para que ela dê lucro, ele tem que gastar muito pouco. E conseguir uma produção significativa em pouco tempo que justifique, tá, a sua existência. Daí aquela perspectiva de, o que a gente diz, a perspectiva de dependência. Cria-se o Pacto Colonial, e nesse Pacto Colonial está determinado pela metrópole portuguesa que, no caso, o Brasil só pode consumir produtos vindo de lá. Ponto. Que eles não podem produzir nada aqui, nada. E aqueles que pensassem em fazer, eles recebiam punições graves, certo? E para que essa produção fosse minimamente, vamos dizer assim, dispendiosa e maximamente lucrativa, a mão de obra não tinha que gastar com nada. Eu não tinha que pagar. Embora eu já tivesse outras relações lá fora, relações trabalhistas, aqui se implementou a relação escravocrata, certo?
E é esse passado que eu chamo a atenção de vocês como economistas. Daí vocês vão se lembrar disso em qualquer época que vocês estiverem já como profissionais, vocês vão se lembrar que é importante vocês lerem os clássicos. Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, né? Leem, por exemplo, é importante que vocês leiam Celso Furtado, Caio Prado Júnior, né? Por quê? Porque esses teóricos foram inicialmente os que pensaram na realidade do Brasil e trouxeram, no momento em que a gente precisava de firmar nossa identidade como nação, como povo, com a nossa cidadania, e as discussões nacionalistas estavam a toda prova. Então, eles ofereceram o que a gente chama uma interpretação, uma análise, né, interessante e viável sobre o Brasil e o seu papel, certo? E por que é importante vocês saberem desta matriz, desse origem, desse berço, né? Porque se vocês não conhecem isso, vocês perdem o que a gente chama a ideia de identidade sobre aquela temática. E aí isso, lá na frente, pode ser cobrado de vocês em que sentido? Vocês se formem em economista, mas vocês passam a ter uma visão meio, assim, distorcida, né? Da própria história do Brasil. Então, é importante que em algum momento vocês leiam esses clássicos, beleza? Então, vamos ver. Claro, não é ler porque eles são a lei, é ler para vocês saberem o que falaram na dada época, até porque livros como Celso Furtado, eles foram, Casa Grande Senzala, eles foram traduzidos para 33 países diferentes. Eu passo uma lista, Emerson, bem legal para vocês. Promessa de, já vou anotar aqui. Passar lista para a FEB. Beleza. Porque vocês acreditam que a gente pouco dá mérito aos nossos intelectuais. E lá fora, por exemplo, esse menino aqui, que eu conheci, Thomas Rogers, ele não só conhece profundamente, ele fala assim numa naturalidade desses teóricos que vocês nem imaginam. E ele é professor professor da Universidade de Emory, certo? E é uma pessoa, o que a gente chama de um brasilianista, um especialista na história do Brasil. E tanto a formação econômica como a formação histórica, certo? E aí veio, mais na frente, ainda Fernando Novaes, ele diz: novas rotas para a circulação mundial e cultural. E aí, sobre esse aspecto da cultura, Antônio Telo diz que foi a maior revolução de todos os tempos. A pessoa comparada à descoberta do fogo. O que é que vocês acham disso? Na época do que a gente chama pré-histórica, né? Então, veja, a dimensão de importância que é dada aos descobrimentos marítimos é fantástica por Antônio Telo, esse internacionalista que eu disse a vocês. E aí, essa dimensão cultural faz com que esta cultura exótica chamada Brasil, né? A pele morena, queimada, os índios, numa sensação que a gente chama assim, de liberdade enorme, né? Livre, sem roupa, sem aquelas indumentárias que eles usavam, pesadas de veludo, por causa do frio, por causa da ostentação, por causa de tanta coisa. Então, chega aqui, aquelas mulheres praticamente seminuas, né? Normal, que era da cultura. Depois, as escravas que aqui vieram, a mesma coisa, até por uma questão muito afeitas ao banho de rio, aos banhos, porque o brasileiro é um povo limpo, tá? Nós somos um povo diferente dos europeus, muito limpos. Exatamente. Com suas vergonhas tão altas e saradinhas, muito bem. Pois. E aí, o que é que a gente vê? A gente vê, por isso que, olha, o cheiro do Brasil era extremamente
era afrodisíaco para esses europeus. Quem diz isso é um fotógrafo alemão que aqui esteve por essas parásitas e uma também escritora, uma dela, meu Deus, isso aqui é Gran. Roger. Me esqueci. Depois, eu sou péssimo para mim, depois eu digo. E aí, o que é que acontece? Vê, era o cheiro do mar, do peixe, que era a comida típica, né? Peixe, os frutos do mar, né? O cheiro das frutas tropicais, manga, jaca, abacaxi, puxa, o cheiro dos corpos, né? Aquele suor, o brilho. Puxa, isso deixava a turma enlouquecida, sair daqui. Tanto que eles levavam de volta para a Europa algumas espécimes bem estranhas, exóticas na cabeça deles, né? Para mostrar que tinha chegado a um novo mundo. Aquele pessoal com as flechas no nariz, né? Os nativos, com aquela coisa que aumenta a boca, a orelha. Esqueci o nome daquilo também. Vocês sabem. Então, veja, tudo isso era de um imaginário fantástico, eles ficavam enlouquecidos. E aí, a mesma coisa se deu para o colonizador espanhol, ao ver aqueles índios, né, com aquelas roupas tecidas, né, porque ali já era um clima mais tecida com aquela lã, umas lãs coloridas, né, cheio de ouro, meu Deus, escolar cada lapa de ouro, a turma. Aqui, para ele, não era nada, era apenas agraciado dos deuses, aquela coisa que reluzia o sol, que para eles era um culto, né? E é também uma forma do Deus Sol contemplar essa população nativa com as dádivas deles, né? Essa simbologia toda associada à questão religioso-cultural, né? E aí, esse imaginário totalmente novo para o povo europeu deixou aqui realmente um legado fantástico. Por quê? Porque quando você tenta implementar, por sua vez, né? Tenta implementar a própria cultura, aí a coisa... Né? Ora, o cara quer vender as mercadorias, o cara quer vender as condições que lhe dê lucro, né? Teve uma época já mais para frente, em 1870, 1850, 70, depois que a pressão da Inglaterra para o fim da escravidão, eles traziam para cá, os ingleses, veja que coisa mais louca, instrumentos de esqui, de patins, além das roupas de veludo e seda, para vender aqui. E o pior, a alta elite querendo se mostrar, querendo dizer que podia isso, tome a comprar as coisas completamente fora do clima, de todas as condições naturais, né? Aqui, só porque para ostentar. Não mudou nada, professor. Continua não assim. Mudou nada, né? Então, aí, tá vendo nossa referência? Então, vamos lá. A expansão apresenta-se como a forma de superação de uma crise europeia que já vinha lá atrás. Olha, se vocês lembrarem do século, Idade Média, todo mundo já faz uma apologia a tempos muito difíceis, né? Hoje, a historiografia já há uma revisão desses tempos difíceis. Diz que das coisas piores que se vivia na Idade Média, na Média Idade Média e na Alta Idade Média, era exatamente a questão da segurança. Então, a matança, quer dizer, muitas invasões, muitas mortes causadas por guerras entre facções, tribos, etc. E também pela mortandade, a baixa imunidade de uma época, um frio desolador associado a guerras constantes que levavam pestes, a crise, fome, exatamente. Então, é dessa crise e da concorrência, a concorrência
exercida pelas primeiras casas comerciais da Europa, sobretudo da Itália, Veneza, Gênova, Pisa, etc. Tal, trazendo os produtos do Mediterrâneo, é que vai impulsionar, tá, essa busca por saída além mar. Tá? Então, a expansão atlântica apresenta como forma de superação dessa crise europeia no fim da Idade Média. E aí, veja, imagine, uma crise existencial. Tanto que, se antes do século XIII, XIV, ainda estava essa perrengue, né, lá na Europa, quando todas as tostões, né, foram, como é que se diz, investidos para a navegação de mar aberto, que era uma atividade de alto risco. E quando isso acontece, o que é que houve? Se busca chegar à matriz desses produtos, porque se acreditava que era isso que impulsionava a riqueza nos estados, quer dizer, nas casas comerciais, né, burguesas da Itália. E aí, esse é o impulso, tá? O que leva. Claro que nesse percurso a gente vai ter várias crises, vários problemas, várias... deixa eu pedir aqui, viu? Robério, libera aí o acesso para a colega. Heleno também quer. Beleza, valeu. E aí, vê, nesse cenário, a gente tem a formação que ainda de um empreendimento da maior envergadura na época, que era de risco, de alto risco. Então, economicamente falando, não se tinha certeza. Não se tinha certeza, muita certeza, do que se ia encontrar, né? Então, veja, se hoje o pessoal ainda duvida, a queda de Constantinopla exatamente foi incentivo para isso. Então, se há hoje uma dúvida que o mundo é redondo, imagine lá atrás, no século XIII, XIV, né? Então, o risco era 15, era muito grande. E aí você ia quebrando paradigmas. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que, por força das circunstâncias, a gente termina herdando como herança, não sei se plenamente positivo ou não, dos povos europeus, especialmente português. Então, você leva um esforço para a abertura de novas frentes de expansão comercial, abertura de novos mercados, o fim da crise, que prometia o fim da crise na Europa, porque com isso, o que é que você vai impulsionar? Que é mover o sistema. Nada, Rafão. Você vai mover o sistema, poxa. Um sistema que está começando ainda muito primariamente, muito trôpego, mas que vai tomar um impulso, tá? E que vai ser visto depois como o propulsor, o início da globalização. Então, hoje, há autores portugueses, inclusive, e outros de outras, que reconhecem o pioneirismo português no início dessa globalização, que foi com as rotas, a abertura das rotas oceânicas, que há uma interconexão de continentes, certo? Através dos mares, dos oceanos. Então, essa primeira fase da expansão marítima consistiu na abertura de novos mercados e no estabelecimento de condições vantajosas para a realização desse comércio ultramarino. Lembrando a vocês que não se tinha nada ainda efetivamente. Tinha-se muita experiência de ouvir, tá? Mas não se tinha ainda o estabelecimento de um padrão, a padronização nessas relações comerciais, nessas relações econômicas. Veja o desafio. Não havia moeda, não havia pesos e medidas, não havia leis, uma lei que regulamentasse nessas relações, que dissesse, vamos diminuir os conflitos para que todos ganhem, né? Então, isso vai gerar, inclusive, um outro saber, que é o direito internacional, cujo país pioneiro, que vai trazer muitas
contribuições vai ser quem? A Inglaterra, né? Os estados protestantes. E aí você vê, nesse processo de expansão, as condições diferenciam radicalmente daquelas encontradas no Oriente. A gente tem toda uma circunstância diferenciada aqui. Então, era necessário. Por quê? Porque Portugal não localizou aquilo que ele veio buscar inicialmente, que era aqui, os metais preciosos, porque metais preciosos era um dos elementos fundamentais para a política metalista, ou a política, que é a política dentro do mercantilismo, do metalismo, de acumulação de metais preciosos. E quanto maior fosse esse metais precioso, o acúmulo, mais poderoso e rico seria esse Estado. Então, essa política econômica mercantilista, ela vai prever outras coisas, como as tarifas protecionistas, né? As taxas de aduanas ou aduaneiras, ela vai permitir, por exemplo, que aquela negociação seja feita com base em moedas de pesos diferentes, tanto prata como ouro, bronze, já bem menos, era mais utilizada num cenário mais restrito, né? Mas em grande profusão, esses metais, ouro e prata, eram os maiores e mais requisitados, né? Desse cenário de... E essa colonização moderna significou, para Fernando Novaes, significou um desdobramento da expansão puramente comercial nesse cenário da transição da órbita da circulação para o nível de produção econômica no ultramar. O que significa isso? Vocês entenderam? Digam logo. Quem entendeu isso? Ninguém? Cadê a leitura, povo? Não entenderam isso? Vou explicar de novo. Vem. A colonização moderna, essa colonização que se implementou aqui, Portugal implementou aqui, ela sai. Porque, inicialmente, o que é que impulsiona essas relações, né? Quando eles trazem aqueles navios para cá, em busca do ouro, em busca de riquezas para poder levar para a Europa. Quando eles veem que essa extração ela não corresponde ao que esperava de imediato na Espanha, então eles vão promover, eles vão sair do âmbito da circulação, quer dizer, de ficar no comércio apenas de pau-brasil, de peles de leopardo, dos animais as penas de papagaio, os animais exóticos, as cobras, enfim, frutas, as especiarias, ele sai desse âmbito, tá? de circulação dessa só, ela já não mais satisfaz ao empreendimento. Por quê? Porque cada vez está ficando mais caro e o recurso para você botar uma esquadra no mar, quer dizer, uma frota como Santa Maria, Pinta e Nina, por exemplo, era muito alto o investimento. E esse investimento tinha que dar o lucro à altura também. Então, como não tinha logo, imediatamente, não se concretizou se encontrar os metais preciosos, então vamos partir para a segunda etapa, que é exatamente, ele sai essa circulação, que a acumulação, que o comércio, né, a acumulação através do comércio possibilita, e passa a promover os empreendimentos no povoamento. E nesse povoamento, né, que é o lado mais sofisticado dessa empresa portuguesa, porque ele, em primeira mão, vai tentar aproveitar a mão de obra que já tem nativa, né? Não conseguindo o que ele queria, né, o nível, o ritmo que ele queria, então ele já começa a pensar em introduzir no Brasil outra mão de obra. Aí é quando a coisa vai ficando mais complexa, né? Então, a experiência de Portugal
antes na Ilha da Madeira, de outros que já tinham alguma proximidade com a África, né? Através do Mediterrâneo, as experiências que vinham, fez com que Portugal visse que poderia se experimentar essa alternativa de trazer essa mão de obra africana para o Brasil e aqui implementar a maior empresa colonial de todos os tempos. E assim Portugal fez, tá? Mas, inicialmente, vem inserir esses empreendimentos colonizadores, né? Que são as famílias que foram requisitadas para cá, que foram receberam títulos de terra gigantescos. E essa produção continuada que vai se transcorrer aqui, uns 5, 7, 8 anos de produção sistemática, né, do solo, no plantio da cana, vai gerar o que ele diz, uma aceleração, quando essas primeiras moendas começam a acontecer, uma aceleração da acumulação primitiva, no sentido da colonização moderna. Então, quando este empreendimento começa a dar retorno, quando você começa a colher os frutos, né, desse empreendimento, aí sim, o que a gente disse, o impulso na aceleração dessa acumulação de capital vai ser tremendo. E aí vai justificar não só Portugal nesse cenário, mas a África e outros países que vão atuar nas rotas, tá entendendo? De comércio, que vão além daquela perspectiva que se tinha, inclusive que esse Ciro Rezende coloca, né? Que é só esse comércio triangular. Portugal até começa com esse comércio triangular, tá? Brasil, África, Europa. Tá, beleza. Só que com o correr dos anos do século, o que é que a gente vai observar? Portugal precisa se atualizar. Ou ele faz isso, ou então ele vai ser engolido por outras nações, tá? Então, ele vai aprimorando sua empresa, seu empreendimento. Porque para Portugal, a empresa colonial, além do empreendimento, era uma empresa, um negócio que dava dinheiro. Só que para esse dinheiro ser... Aí é que vem Antônio Telo de novo. Esse dinheiro continuar prosperando, no caso, Portugal, ele precisava, veja bem, Portugal, ele precisava atualizar-se enquanto nação que conquistou e que colocou pioneiramente esse sistema em funcionamento, tá? E quando Portugal optou para povoar essa terra e se voltar para esse empreendimento, a defesa do território e o empreendimento para que ele desse o mais cedo possível lucro, ele se esquece de atualizar-se enquanto nação, como na técnica da navegação. Então, cada vez mais eles vão ficando obsoletos, vão ficando para trás. Enquanto que a Inglaterra, ela investe massivamente em novas tecnologias, em observar, por exemplo, navios e madeiras mais leves e resistentes para aguentar o oceano, né? As diferentes correntes marítimas. E aí você vê, no caso, você vê um Portugal que se acomoda de uma certa maneira, porque todo o dinheiro que entra está podendo dar à monarquia, né, todas as condições necessárias de seu conforto, está dando para pagar as despesas, então, e ele se volta também porque ele passa a se debruçar com muita intensidade e afinco na empresa colonial. Então, ele se esquece de reinvestir na produção, ele se esquece de
de atualizar as técnicas de navegação, os novos barcos, novas tecnologias bélicas. Então, ele vai ficando meio que para trás nessa corrida, vamos dizer assim, pela a técnica da navegação, pelo domínio dessa técnica. Então, é por causa disso que, segundo Antônio Telo, Portugal vai ficando na retranca, né? Vai ficando para trás em relação às nações como Holanda e, sobretudo, França e Inglaterra. Sobretudo Inglaterra, tá? Alguma dúvida, gente? Aí, veja. A aceleração da acumulação primitiva configura, pois, o sentido último da colonização moderna, certo? Qual é, se eu perguntar a vocês, qual é o sentido último dessa colonização? Aí você já bota na sua cabeça que é esta aceleração da acumulação primitiva, que ela se dá inicialmente no comércio, mas ela já começa com essa inserção de uma novidade, né? A produção em larga escala. Isso pouco não se via na Europa para o mercado externo. Então, quando isso se dá, articulado os componentes do antigo regime, a colonização moderna revela traços essenciais naqueles mecanismos através dos quais o processo colonizador promove a aceleração da acumulação primitiva. Qual é? A acumulação na economia europeia configura os fins, os mecanismos de exploração colonial e os meios. Então, esta colonização aqui implementada passou a ser algo fundamental para as relações entre metrópole e colônia. E, obviamente, para o crescimento europeu. Então, veja, esse crescimento europeu, ele não se dá assim aleatoriamente, não, gente. Ele se dá por todo um contexto que a gente já viu, que vai impulsionar isso, mas também ele vai dar, por quê? Porque quanto mais você tem, mais você quer, essa é a máxima. Você não se satisfaz, viu? Você... Oi. Me permite interromper aí para fazer uma pergunta, pode ser? Pois não, pode, fique. Eu sei que o foco da disciplina aí é o Brasil, né? Mas já que a gente está entendendo esse contexto aí da relação da Europa com a América e tal, o último texto fala muito dessa questão, né? Dessa fase aí da acumulação de capital, do mercantilismo e tal. E ele fala muito da relação da Europa com a América, mas ele ignora um pouco da relação com a África, com a Ásia. Sim, exatamente. No vácuo aí, numa lacuna de como era essa relação entre a Europa e a África, a Ásia. Havia um comércio, havia exploração, não havia, porque não havia. E eles ficam
imperialista. Você domina mais. Essa é a máxima imperialista. Isso. Então, veja, se a Europa, Professor, se a África fosse um continente, Dima, eu discordo um pouco a respeito dessa visão, porque, assim, realmente se tinha todo esse tipo de preconceito a respeito dos negros e tal, mas também pelo fato do desprezo dos europeus associar não só a africanos, mas a outros povos também, como seres humanos primitivos. sim, aí vem Isso, outra. isso a gente... Exato. E nesse ponto aí... E nesse ponto aí, a respeito da falta de união ou não das tribos, vale destacar que, querendo ou não, a gente tinha um avanço tecnológico para a época em relação à Europa. Você praticamente tida como um berço da civilização, entre aspas. Então, o centro do mundo, entre aspas, também, estava praticamente ali. Então, a evolução de armas estava do lado europeu. Então, por mais que tivesse união de tribos, poderia, sim, obviamente, dificultar bastante a conquista imperialista. Mas seria praticamente algo impossível os africanos existir por muito tempo. Em relação na relação de armas. Isso. Eu estou falando, Marcos, veja, eu estou colocando como se... Eu não estou defendendo ninguém, viu? Eu só estou colocando Não, eu sei, professora, mas eu estou dando só uma visão, entendeu? Não, tudo bem, foi perfeito, foi ótimo. Eu estou dizendo assim, a perspectiva que eles tinham, veja, na realidade, as nações todas... Oi? Eu queria complementar. Eu acho que também por conta de que os europeus eles comercializavam tanto com povos africanos e asiáticos. Sim. E muitos países europeus também não tinham uma identidade nacional formada. Não tinha aquela força, não tinha força para invadir, um exemplo, povos que eles mesmo comercializavam, como Sim. africanos e asiáticos. Aqui na América, a tecnologia era muito mais atrasada. Por exemplo, o cavalo, ele foi introduzido pelos europeus. Exato. E a pólvora, o arcabuz já era presente na Ásia. Não, concordo. A pólvora foi trazida pelos asiáticos para a Europa, então eles já tinham essa tecnologia para não ser dominados naquela época pelos europeus. O Império Otomano... O que eu queria, assim... Ô Emerson, eu discordo um pouco de você, porque nesse caso, da época, exclusivamente até do tempo de Alexandre o Grande, desses contatos que foram feitos por europeus ali em torno da Ásia, você nota que há exemplo até de questões de nacionalismo, porque quando a gente sabe que na formação de estados, muitas coisas... Tá bem baixinho, Marcos. Tá baixinho. Dá pra... Tá dando para escutar bem agora, professora? Não, tá baixinho. Tô pelos dados móveis que minha internet caiu, eu tô usando... Deixa eu ver agora. Agora tá melhor. Móveis e minha internet caiu. Voltando. Então, a Europa, assim, se você notar bem, desde a época de Alexandre Grande, tem, ou até mesmo antes, tem essa relação com o povo asiático. Porém, há exemplo de nacionalismo, porque a Europa... Marcos, tá baixo de novo. Marcos, teu telefone tá muito baixo, Marcos. Não tô escutando, não. Isso não vai dar. Quando tiver um falando, aí professora. Os outros desligam o microfone para não interferir, vamos ver se ajuda. Eu vou deixar para falar em outra oportunidade, porque meus dados móveis estão dificultando aqui, professora. Mas é isso. Marcos, dê uma síntese. Ô, professora. Oi, Luísa. Não sei se Marcos quer tentar de novo, que eu gostaria também de contribuir, se for possível. Vai, Luísa, vai, fala. Assim, professora, eu discordo até de forma mais acentuada do que Marcos,
com essa narrativa, até porque se a gente continuar com esse tipo de narrativa, a gente só favorece um lado do discurso, né? Acho que se a gente for estudar, por exemplo, a história do continente africano, a invasão de África ela não se dá simplesmente no processo imperialista, mas se dá, sobretudo, na invasão de Kemet, né? Porque existe uma ideia que é equivocada de que a África era um continente atrasado, assim, e aí eu discordo também veementemente, porque existiam objetivos diferentes para a evolução e para a tecnologia. Não é porque o povo africano não evoluiu tecnologicamente para destruir outros povos que eles eram, consequentemente, um povo atrasado. O continente europeu, ele não era um continente unido. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar. Agora, quando a gente fala de África, a gente quer falar de tribo, de coisa, remetendo a uma coisa como se fosse atrasada, como se não fosse civilizatório, ou como se não fosse uma forma organizativa. E aí eu discordo veemente disso, porque a gente não entende o Brasil se não entender os povos africanos. Se a gente quiser entender o Brasil pela história dos portugueses, a gente não entende porque 70% da população brasileira que se auto-identifica negra, ela continua nos maiores índices de desigualdade social, né? Então, vale a gente, assim, eu tenho uma discordância profunda desse discurso. Se a gente for estudar o Egito, que tem como nome inicial Kemet, né, que é terra negra, que o Egito é negro, e aí existe uma tentativa de destruir essa relação entre esse povo e o povo preto africano, a gente não entende o que é tecnologia e o que é evolução, porque o berço da tecnologia vem do Egito. O que se tem para estudar astrofísica, física, matemática, é egípcio, então é africano. A dominação dos gregos, a destruição dos templos egípcios, contribui para que a Europa ela venha a ser conhecida depois como o povo da tecnologia, o povo inteligente, o povo bonito, o povo, sabe? E aí, se a gente ficar, eu acho que esse discurso, ele enfraquece uma narrativa até para a gente compreender o Brasil hoje. Se a gente não estiver preocupado em compreender também como é que os negros contam a sua história, a gente vai ficar dizendo, não, porque as tribos brigavam, e francês e inglês não brigou, e holandês não brigou com o italiano, e por que os africanos não podiam brigar? Porque eles eram tribos. Então, a gente precisa também desnaturalizar esse discurso, porque é fácil falar isso assim. Então, não quer dizer que a África, ou que os índios, eles não tinham tecnologias, eles tinham tecnologias para o objetivo da vida deles. Então, claro, a partir do momento que um continente, ele pretende se evoluir para dominar os outros, de fato, os outros que não estavam preparados nem para ser dominados, nem para se defender da dominação, vão ficar fragilizados no processo. Isso não quer dizer também que esses povos eles não têm uma história de resistência, de construção, e nem uma história de ciência, assim, de tecnologia. Aí eu acho que a gente tem que trazer essa narrativa para a discussão, porque me incomoda muito. Peraí, Luísa, rapidinho, antes de que vocês falarem, só para colocar. Veja, eu ainda nem tinha terminado de concluir. Eu estava falando na perspectiva, para trazer para vocês o argumento, né, do povo europeu branco. Era esse argumento que eles faziam para, de forma, vamos dizer assim, de forma cruel mesmo, ele sair no seu processo de dominação hegemônica em todas as outras nações que fosse diferente. Veja, eu estou falando, eu confirmo e endosso tudo que você disse, Luísa. Se pareceu a vocês que eu estava fazendo um discurso eurocentrista, não foi. Eu estava querendo mostrar... Não pareceu não, professora. E eu queria mostrar o seguinte, veja, que uma das questões que... óbvio, veja, a Europa toda vivia em guerra, em pé de guerra, permanentemente. Isso é fato. Então, eu disse aqui até na aula passada, né, foram 30 anos, né, de guerra religiosa, pelo amor de Deus. Até hoje, a própria Europa é uma diversidade dentro de uma unidade. O conceito é esse. O que eu chamo a atenção em relação à África é a questão mesmo também cultural e religiosa. Você tem a África muçulmana, você tem vários segmentos religiosos no mesmo continente. E quando eu falo em tribo, não é diminuindo.
é no sentido de mostrar que dialetos diferentes, aspectos, trajetos culturais diferentes, realmente atritos por questões realmente de domínio de território entre diferentes grupos foram aproveitados para melhor eles dominarem, tá entendendo? A Europa foi o grande saqueador da história, se for assim, Europa e Estados Unidos. Tá entendendo? Essa é a realidade. Tanto que tem um livro bem interessante, O Roubo da História, é um livro economista, vale a pena vocês lerem, que mostra quem saqueou quem durante décadas e que esses povos que naturalmente foram violados na sua cultura, foram transformados em escravos, foram submetidos ao que estão, porque hoje, veja, tem territórios na África que é riquíssimo em produção de ouro, diamante, de petróleo, de tudo. E o que é que acontece? A miséria é enorme. Como aqui mesmo, se você for estudar a América Central, você vai ver que boa parte da miséria se deu por causa das elites, que se associaram muito mais à mentalidade europeia do dominador do que propriamente de seu povo. E se você olhar para o Brasil aqui, grande parte de todos os nossos conflitos é isso, porque a elite brasileira, ela se assemelha, se espelha nos interesses do que era o passado, a Casa Grande. E a Casa Grande era de quem? Era dos portugueses, dos lusos brasileiros que nasceram aqui, os que ostentavam riqueza, os que tinham as condições que a gente chama de desenvolvimento, condições financeiras, porque saquearam, porque, enfim, fizeram tudo que não devia. Agora, essa forma imperialista de dominação é factível. Eles se utilizaram desses elementos, eles passaram décadas e vieram depois com esse discurso civilizatório, sacana, para justificar, através, inclusive, os investimentos em guerra, para poder, a liberação de dinheiro em guerra, para poder dominar. E isso, até hoje, é presente. Veja, a gente pode dizer que, se for fazer uma comparação, os palestinos com o povo de Israel, ou não é? Os caras eram donos da terra, cara. Eles foram espremidos, foram colocados numa situação com apoio de quem? Dos Estados Unidos, para a criação do Estado de Israel em terras que eram na Palestina. E aí você diz, como é que isso pode ser? Tá entendendo? E aí, aquela território que passa o rio, que era mais que eles queriam e defendiam, porque é uma questão de sobrevivência, eles foram empurrados, cara. Estão passando fome. Isso o povo, o mundo inteiro vê, como boa parte da África está nessa situação, como também o Haiti continua, e tantos outros pedaços, né? Em troca de quê? Da expansão do sistema capitalista, que em diferentes épocas se modificou, se transformou para dominar melhor, para explorar melhor e para se reproduzir. Claro que nesse sistema ele não é algo completamente idealizado, é uma coisa subjetiva, é um sistema feito por pessoas, por nações. Por isso que eu trouxe essa perspectiva de Antônio Tello. Só temos mais 10 minutos de aula, tá vendo? Enfim. Então, o objetivo, voltando aqui para concluir a página 83, o objetivo das colônias é de praticar o comércio em melhores condições do que aquelas e que era praticado com os povos vizinhos, com vantagens. E aí estabeleceu-se, na metrópole, uma forma de você comercializar em grande proporção, estabelecer rotas, estabelecer acordos diplomáticos, inclusive, para que essa negociação
se ocorresse, mas, veja, as colônias ficavam na periferia desse processo. Ela só serviu para produzir em larga escala para o mercado externo, ponto. E aqui, tudo que podia se pensar no mercado interno era proibido literalmente pela colônia. E veja, da mesma forma... Pela metrópole. A metrópole, que diga. Da mesma forma, a coisa era tão vil, tão maquiavélica, né, no termo da palavra, que quando os portugueses traziam esses grupos, né, de mão de obra africana para cá, eles tinham cuidado de trazer de locais distintos, poxa, para que não houvesse, falar um dialeto diferente, língua diferente, para que não houvesse comunicação, porque o grande receio deles era que houvesse união e esses povos se rebelassem. Por isso que entra para a história Palmares, Zumbi, porque eles tiveram essa consciência de se unirem em torno de um objeto comum, é a sobrevivência, a resistência, a luta. Então, é nesse sentido que eu estava colocando, para mostrar assim, o lado realmente maquiavélico, como é? De poder mesmo, né? Olha, não deu para a gente, mais uma vez, concluir esse livro, o outro, né? Da Economia Mundo. Mas eu vou passar já o terceiro texto, né? Porque já foram os dois, mas vou passar o terceiro para a gente avançar, tá? E esse terceiro texto, ele vai dar uma síntese nisso tudo que a gente leu, tá certo? Então, veja, lembrando a vocês que a unificação do território e todas as condições propícias para esse comércio ultramarino foi dado pioneiramente por Portugal, tá? Lembrando a vocês que esse mercantilismo ele vai ter diferentes formas, dependendo do estado. Então, o mercantilismo inglês, ele tem as regras gerais, mas o inglês ele tem suas especificidades. O francês tem outra, a Espanha tem outra, e etc. e tal. E aí, dentro desse contexto, tá? Pensar vocês que a expansão marítima, ela deu, vamos dizer assim, deu vida ao monstro, né, sagrado que é o sistema capitalista, que é um sistema tão, que eu digo assim, tão, como é que a gente diz assim, tão estranhamente, né, belo e, ao mesmo tempo, tão cruel, tá? Belo que a gente chama porque já pensou se todos tivessem igualmente acesso à riqueza que é produzida pelo sistema? Já pensou se não houvesse pobreza, se não houvesse miséria, como há? Essa é a grande, o que a gente chama a grande crítica ao sistema, essa alta concentração de capital nas mãos de grupos, de poucos, e a grande maioria da população e das nações, elas ficam, dependendo das suas condições, alijadas desse processo, né? Bom, minha gente, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e tenham uma boa noite e eu vou botar esse material para vocês lerem, tá bom? Obrigada, Luísa, Marco, Gabriel, pela Emerson, Yuri, todos que participaram. Lucas, porque o nome está aqui na frente. E a próxima aula eu vou deixar aí com o Robério já para ele postar para vocês, ok? Não se esqueçam de mandar esse material com antecedência, porque eu sou uma só e vocês são muitos. E eu tenho que ler para poder ver a pontuação. E também eu não quero saber de internet. A internet vai servir para vocês terem o norte, né? Aprofundar o quê? Mas eu quero a percepção de vocês, como eu vi agora na manifestação de Luísa, de Marco,